Tem algo que ninguém te contou, mas que vai mudar tudo. Uma verdade escondida, uma emoção que foi sufocada por medo, está prestes a ser revelada. Essa pessoa que você pensou ter te esquecido, na verdade, nunca te tirou do coração. E o motivo desse silêncio vai te surpreender mais do que você imagina. O que está por vir pode ser exatamente a resposta que seu coração tanto esperava. Amada alma, existem verdades que ficam guardadas no silêncio por muito tempo. Não porque não merecem ser ditas, mas porque o tempo certo ainda não havia chegado. Hoje, esse tempo chegou. E se essa mensagem chegou até você, é porque há algo que precisa ser revelado, algo que foi escondido de você por mais tempo do que você imagina. Os anjos me conduziram até aqui para entregar uma revelação que carrega peso, mas também libertação. Existe alguém, uma pessoa que cruzou seu caminho de maneira marcante, que não foi capaz de te dizer tudo o que sentia. Talvez você tenha notado ausências, atitudes confusas ou silêncios que doíam mais do que palavras. Essa pessoa parecia ter seguido a vida, te deixando com dúvidas que ninguém conseguiu responder. Mas o que os anjos mostram agora é que, por trás desse silêncio, existia uma luta intensa acontecendo dentro dela. Uma batalha entre o orgulho, o medo e um sentimento que nunca desapareceu. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo o que você pensava saber sobre essa história. Essa pessoa guardou sentimentos reais e profundos por você. Sentimentos que ela própria tentou enterrar, negar, esconder de todos, inclusive de si mesma. O afastamento não foi porque ela deixou de sentir, mas porque não soube lidar com a intensidade do que sentia. E esse conflito foi se acumulando como um nó no peito, até que agora já não há mais como ignorar. Ela te observa, mesmo que de longe. E quando não consegue ver, imagina. O nome que ela tenta não mencionar é o mesmo que ecoa dentro dela nos momentos de solidão. E por mais que tenha tentado seguir em frente, cada passo nessa direção foi uma tentativa falha de calar a verdade que crescia. Os anjos me mostram que há um peso que essa pessoa carrega, um arrependimento silencioso por não ter feito diferente. E esse peso, mais cedo ou mais tarde, sempre exige ser libertado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: minha intuição me guia para caminhos de verdade e cura. Agora, continuando a mensagem. Você pode ter sentido em seu coração que havia algo mal resolvido. Pode ter sonhado com essa pessoa, recebido sinais, vivido sincronicidades inexplicáveis. E isso não foi coincidência. São os anjos tentando te preparar para essa revelação. Porque o que está por vir é mais do que uma confissão. É uma tentativa do universo de colocar tudo no lugar. Essa pessoa está prestes a atravessar um momento de clareza, em que o que foi sufocado virá à tona. Mas os anjos também querem te lembrar que essa revelação não é sobre reabrir feridas. É sobre entender que o que ficou escondido foi, na verdade, amor mal compreendido. E agora que essa verdade está se aproximando, cabe a você escolher como deseja lidar com ela, com leveza, com discernimento e com um coração pronto para seguir em paz. Porque há algo ainda mais profundo acontecendo. Minha doce alma, o silêncio pode ser uma armadura, mas também pode ser uma prisão. A pessoa que guardou sentimentos por você está começando a sentir o peso de tudo que escondeu por tanto tempo. E os anjos mostram que essa verdade, que ficou abafada dentro dela, está prestes a emergir de forma inevitável. O que antes era apenas um incômodo interior está se transformando em uma necessidade de libertação. Ela precisa falar. Precisa se explicar. Precisa te olhar nos olhos, mesmo que em pensamento, e dizer: eu nunca deixei de sentir. Essa pessoa acreditou por um tempo que calar era a melhor forma de seguir, que te excluir da vida dela era sinal de força, que ignorar o que sentia era prova de controle. Mas o coração tem suas formas de cobrar a verdade. E agora, mesmo cercada por outras pessoas, mesmo tentando aparentar que está bem, essa pessoa sente que há algo faltando. E esse algo é você.
ela tentou te apagar da rotina, das conversas, das lembranças. Mas os anjos mostram que quanto mais ela tentava te esquecer, mais você aparecia. Em músicas, em cheiros, em coincidências absurdas. Foi o universo dizendo, com delicadeza e insistência, você não está resolvido com isso. E talvez você, do outro lado, tenha sentido algo parecido. Uma sensação de que havia algo não dito. Um vazio estranho mesmo nos seus momentos de paz. É porque há um laço que não foi encerrado, uma história que ficou suspensa no tempo, sem ponto, final. E agora, tudo isso volta. Não para te ferir, mas para te libertar. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários. 222. Eu confio no processo da vida, para clamar. Querido protegido, os anjos te pedem algo muito importante. Que você receba essa revelação com maturidade espiritual. Que olhe para essa história com os olhos da alma, não com os olhos da mágoa. Porque, apesar do arrependimento dessa pessoa ser sincero, o tempo que passou não volta. O que pode ser feito agora é entender, perdoar e escolher se ainda há espaço para reconexão ou apenas para o encerramento com paz. Essa pessoa passou por situações que a ensinaram com dureza o valor daquilo que um dia deixou escapar. E entre essas lições, uma das mais dolorosas foi perceber que os sentimentos mais verdadeiros não desaparecem só porque tentamos ignorá-los. Eles ficam e voltam. Especialmente quando são conectados à alma de alguém que marcou profundamente sua caminhada. Os anjos me mostram que essa pessoa pensou em te procurar mais de uma vez. Chegou a digitar mensagens e apagar. Imaginou encontros que nunca aconteceram. Sentiu medo de ser rejeitada, de parecer frágil, de admitir que errou. Mas agora esse medo está sendo vencido por algo maior. A necessidade de se libertar dessa culpa. Ela está se preparando para um gesto de coragem. E esse gesto, mesmo que pequeno, uma mensagem, um pedido de desculpa, uma tentativa de aproximação, carrega em si um peso espiritual muito grande. Porque não é só sobre reconectar, é sobre limpar o passado, sobre trazer luz para o que ficou preso nas sombras da dúvida. Se essa mensagem está tocando seu coração, se você sentiu que ela falou diretamente com você, os anjos te pedem um gesto de amor. Apoie esse canal com o botão Valeu Demais. Isso nos ajuda a continuar espalhando mensagens como essa para mais pessoas que, assim como você, estão em busca de clareza, consolo e verdade. Há mais a ser dito, porque o que está por vir pode mudar tudo. Querido ouvinte, o que acontece? Quando alguém guarda um sentimento por tanto tempo que ele começa a doer, os anjos me mostram que é exatamente isso que essa pessoa está vivendo agora. O silêncio que um dia ela usou como proteção virou um espelho onde se vê todos os dias. E o reflexo não traz paz, mas inquietação. Há um grito preso, um desejo antigo de dizer tudo o que ficou guardado e que agora começa a implorar para ser revelado. Essa pessoa ensaiou tantas vezes as palavras que queria te dizer, mas sempre recuava no último instante. O medo do seu julgamento, do seu silêncio, da sua possível indiferença era mais forte que a coragem. Só que agora, o que antes era medo se transformou em urgência. Os anjos mostram que ela percebeu. Se não falar agora, talvez perca para sempre a chance de consertar. Você pode estar se perguntando, por que agora? Depois de tanto tempo, tanto distanciamento, tanto silêncio? Porque o tempo não apaga o que é verdadeiro. Ele só dá espaço para que a verdade cresça dentro de quem tentou enterrá-la. E agora, essa verdade se tornou maior que o orgulho. Essa pessoa tem pensado em você todos os dias, mesmo que nunca tenha demonstrado. Revive cenas, repensa escolhas, revive conversas. Sabe aquela sensação de poderia ter feito diferente? É isso que a consome. Ela entende agora que o tempo não volta, mas acredita que a verdade, dita com o coração, ainda pode curar. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrito no canal,
aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Continuando a mensagem. Essa alma que te procura em pensamento está prestes a tomar uma decisão. Não é sobre voltar a tudo que foi antes, mas sobre assumir que algo verdadeiro existiu e que não deveria ter sido deixado para trás dessa maneira. Os anjos mostram que dentro dela há um sentimento de dívida emocional com você. Uma vontade profunda de te olhar nos olhos e dizer: desculpa, você não merecia meu silêncio. Mas aqui está um ponto delicado. Talvez você esteja em outro momento da vida. Talvez já tenha feito as pazes com o passado. Talvez já tenha seguido em frente. E está tudo certo com isso. Essa revelação não vem para te puxar de volta. Vem para te mostrar que você foi importante, que seu valor foi percebido, mesmo que tarde demais. Os anjos pedem que você receba essa possível reconexão não com cobrança, mas com compaixão. Porque, mesmo que você decida não reabrir esse laço, o simples fato de ouvir essa verdade pode libertar ambos. Ela, do arrependimento. Você, da dúvida. Os sentimentos dela são reais. Isso não significa que você deve recomeçar, mas significa que você não foi ilusão, nem exagero, nem coisa da sua cabeça. Você foi importante, e isso por si só já é uma cura poderosa. Os anjos estão te enviando um sinal especial. O número da sua sorte para hoje é o 7. Escreva nos comentários: eu recebo a energia dos anjos. Meu número da sorte é 7 e sou abençoada. Envio amor e proteção para a pessoa que eu gosto e amo muito. Se essa mensagem tocou seu coração, mostre seu apoio com um valeu demais e ajude a espalhar essa mensagem de luz para outras pessoas que precisam. Amado ser, agora que a verdade começou a emergir, há algo ainda mais profundo que precisa ser compreendido. Essa pessoa não está apenas sentindo falta de você. Ela está revivendo tudo o que tentou esquecer. Cada detalhe, cada momento, compartilhado, está voltando com uma força que ela não esperava. E essa intensidade emocional está causando um despertar espiritual muito forte dentro dela. Os anjos mostram que há uma energia de cura tentando agir. Mas para que essa cura aconteça por completo, existe um passo essencial: o perdão. Não apenas o perdão que você pode oferecer a ela, mas também o perdão que você deve se permitir dar a si mesma. Sim, porque mesmo sem querer, você pode ter carregado culpas, dúvidas, ressentimentos. E agora é a hora de libertar tudo isso. Essa pessoa está sendo conduzida por forças maiores a encarar tudo o que evitou por tanto tempo. Ela está passando por noites silenciosas, onde o coração pesa e as lágrimas vêm sem que ela entenda exatamente por quê. São as lembranças, os sentimentos mal resolvidos, o eco de tudo o que não foi dito. E dentro desse caos interno, só há um pensamento que a acalma: você. Os anjos dizem que o perdão tem um poder imenso. Quando você perdoa, você não libera apenas o outro. Você se liberta. Você se abre para a leveza, para o recomeço, para o presente que merece viver sem as amarras do passado. E se essa pessoa vier até você, em palavras ou em energia, carregando arrependimento e verdade, que você possa escutá-la com o coração tranquilo. Não para reviver dores, mas para colocar um ponto de luz onde antes havia sombra. Escreva nos comentários uma lista de pessoas, incluindo você mesma, que você gostaria de perdoar. Visualize cada uma delas, envie amor e diga: eu te perdoo e te liberto. Que a paz esteja com você. Sinta a leveza e a liberdade que o perdão traz. Repita essa prática todos os dias para fortalecer sua paz interior e liberar a ansiedade. Os anjos revelam que, mesmo sem te dizer uma palavra, essa pessoa está pedindo perdão no silêncio do coração. Ela deseja que você saiba que não foi por mal, que não houve maldade, apenas confusão, medo e imaturidade. E agora, com o amadurecimento das emoções, ela percebe o valor do que teve e deixou escapar. E o mais surpreendente, ela acredita que ainda existe uma chance, mesmo que pequena, de que você esteja aberta para ouvir. Mas acima de tudo,
ela sente que precisa te honrar com a verdade. Mesmo que não volte, mesmo que não haja mais espaço, ela precisa limpar o que deixou para trás. E isso já é um ato de amor. Minha doce alma, acolha essa energia de cura. Os anjos te envolvem agora com uma luz serena, que dissolve as feridas e te fortalece. Você não está sozinha nesse processo. E se essa pessoa tiver a coragem de falar, saiba que é porque o universo empurrou com delicadeza, mas com firmeza, para que isso acontecesse agora. Você é merecedora da paz que vem quando a verdade é revelada. E essa verdade está mais próxima do que você imagina. Ela pode chegar através de uma conversa direta, de uma mensagem inesperada, de um encontro improvável. Mas o que importa não é como ela chega, é o que ela representa. O fim do silêncio e o começo da libertação. Iluminado ouvinte, existe algo que os anjos querem que você compreenda com profundidade. Tudo o que ficou pendente entre vocês está sendo tocado por uma força espiritual invisível, porém extremamente poderosa. Nada permanece oculto para sempre. E o que antes era sombra, agora precisa ser iluminado. Essa pessoa que guarda sentimentos por você está à beira de uma decisão que poderá mudar não apenas a própria vida, mas também a sua. Os anjos mostram que ela sente de forma quase inexplicável que precisa te encontrar novamente. Não só fisicamente, mas de alma para alma. Existe um peso que ela carrega no peito, algo que impede seu coração de descansar. É como se as palavras não ditas a perseguissem. E essas palavras pedem espaço. Elas não querem mais se esconder. Essa pessoa te imagina em silêncio. Te revisita nos detalhes. Se pergunta como você está, se ainda pensa nela, se em algum canto do seu coração ainda existe espaço para ouvir tudo o que ficou guardado. E mesmo sem saber a resposta, ela sabe que não pode mais adiar. O tempo está pedindo resolução, e os anjos estão sussurrando em seus pensamentos que agora é a hora de agir com verdade. Há uma inquietação que cresce dentro dela, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ela sente que, se não se mover agora, perderá a oportunidade que o universo está lhe oferecendo. E, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, há uma coragem nascendo. Uma força nova que vem justamente da saudade, do amor não resolvido, do desejo, de paz. Você pode estar se perguntando, mas será que ainda vale a pena ouvir? A resposta está dentro de você. Porque essa mensagem não vem para te empurrar de volta a uma história antiga, mas para te mostrar que você merece um fechamento digno, uma verdade limpa, uma libertação emocional. Mesmo que não haja reconciliação, o simples fato de saber que você foi amada, mesmo que em silêncio, tem o poder de curar. Essa pessoa está em um ponto em que já não busca mais perfeição, apenas sinceridade. E essa sinceridade está vindo. Talvez como um pedido de desculpas, talvez como uma confissão tímida, talvez apenas como um gesto. Mas os anjos garantem, será verdadeiro. Ela está sendo preparada espiritualmente para esse momento. Há noites em que sonha com você. Há músicas que parecem te trazer de volta. Há sinais por todos os lados. E ela não consegue mais fingir que não sente. Tudo aponta para uma verdade que precisa ser vivida. Nem que seja apenas para encerrar com paz o que começou com intensidade. Querida, protegido, saiba que você não precisa aceitar ninguém de volta. Mas pode aceitar a cura. Pode aceitar a verdade. Pode aceitar o reconhecimento que, mesmo tardio, ainda é valioso. Os anjos dizem que o amor não precisa sempre recomeçar para ser honrado. Às vezes, ele apenas precisa ser reconhecido. Este é um momento raro em que duas almas são empurradas à clareza, onde as amarras emocionais estão sendo dissolvidas, onde o que ficou em silêncio por tanto tempo, enfim, encontra voz. E essa voz vem com arrependimento, com respeito, com sentimento real. A conexão entre vocês nunca foi fraca. Sempre houve algo especial. Mas agora, mais do que nunca, existe uma oportunidade de paz. Para ela. E principalmente para você. Está sentindo essa energia chegando até você? Porque ela está vindo.
E quando chegar, o universo quer que você esteja pronta, de alma limpa, coração calmo e olhos abertos para reconhecer a beleza de uma verdade que esperou o tempo certo para se revelar. Meu ser iluminado, neste instante, há uma energia muito delicada e poderosa se movendo ao seu redor. Os anjos mostram que o momento da revelação está cada vez mais próximo, e a intensidade dessa aproximação pode ser sentida por você em pequenos sinais, inquietações sem explicação, lembranças repentinas, sensações que parecem surgir do nada. Tudo isso não é acaso, é preparação. A pessoa que carregou esse sentimento por tanto tempo está prestes a romper o silêncio que a impedia de viver em paz. Ela já não suporta mais conviver com a dúvida sobre o que teria acontecido se tivesse falado. A vontade de te procurar já não é mais apenas um pensamento passageiro, virou necessidade. E mesmo sem saber o que vai encontrar, ela quer tentar, quer ser verdadeira. Quer te dizer o que escondeu por tanto tempo. Você sempre foi mais importante do que eu fui capaz de demonstrar. Esse reconhecimento é grande e carrega dentro dele uma força de cura que pode mudar sua percepção sobre tudo o que viveu. Quando uma alma se liberta da negação, ela passa a emitir uma luz diferente. E os anjos mostram que essa pessoa está mudando, porque o amor que sentiu por você não desapareceu. Ele se transformou em arrependimento, saudade, respeito e desejo de fazer certo agora, mesmo que tarde. Mas você também passou por transformações. Você se fortaleceu, se reconectou consigo mesma, aprendeu a se colocar em primeiro lugar. E é por isso que essa mensagem chega agora. Porque hoje, diferente de antes, você tem maturidade para ouvir, clareza para escolher e força para não se perder em expectativas. Os anjos pedem que, se essa conversa acontecer, você esteja presente, com o coração. Não com as mágoas, não com as memórias ruins, mas com a alma limpa. Porque nem sempre a resposta que precisamos é a que esperamos ouvir. Às vezes, o que mais cura é apenas saber que o que sentimos foi real, que não estávamos sozinhos em nosso amor, mesmo que ele não tenha sido vivido como queríamos. Essa pessoa vai chegar de um jeito que talvez te surpreenda, sem defesas, sem justificativas longas, sem promessas. Apenas com verdade. E dessa vez, verdade é tudo o que importa. Porque depois de tanto tempo se escondendo, ela finalmente entendeu que o silêncio a afastou de você, mas também a afastou dela mesma. Querida alma, os anjos me mostram que este é o momento de espalhar luz. Compartilhe esse vídeo com 2 pessoas queridas que estão precisando dessa mensagem de esperança e fé. Vamos juntas construir uma corrente de amor e apoio mútuo. Deixe um comentário com uma oração para o seu anjo da guarda. Que ele continue te guiando e protegendo nesse processo de clareza. Você está prestes a ouvir algo que esperou por muito tempo, mesmo que não soubesse disso. E quando essa verdade chegar, não reaja com pressa. Sinta, receba. E depois, com tranquilidade, escolha o que fazer com isso. Nem toda reconexão é para reviver um amor. Algumas são apenas para curar, para libertar, para reconhecer o que foi, e assim permitir que ambos sigam seus caminhos com leveza e dignidade. A verdade liberta, mesmo quando não traz a resposta que desejávamos. E essa liberdade é o maior presente que os anjos querem te entregar agora. Amada alma, agora que você chegou até aqui, há algo muito importante que precisa ouvir. Os anjos estão reunindo todas as forças ao seu redor, para que você compreenda esta verdade. A revelação que está a caminho não é um acaso, não, é uma coincidência, e não é um retorno qualquer. É o fechamento de um ciclo. É a resposta que seu coração sempre buscou, mesmo quando sua mente tentava esquecer. Essa pessoa, que por tanto tempo se calou, está sendo conduzida pela espiritualidade para um encontro com a própria consciência. Há dentro dela um chamado muito forte, uma voz interna que já não consegue mais ignorar. E essa voz tem nome: você. Ela percebeu que o que ficou mal resolvido entre vocês não desapareceu. Apenas foi empurrado para baixo do tapete. Mas,
Agora, o universo está tirando esse tapete do lugar. Nada mais pode ser escondido. É provável que essa pessoa chegue até você de forma sutil. Uma mensagem simples. Um gesto inesperado. Uma tentativa de aproximação que não parece ter tanto peso. Mas tem. Porque por trás desse gesto existe uma alma se despindo do orgulho, enfrentando o medo e tentando reparar o que foi deixado para trás. Os anjos querem que você saiba. Não importa o que você decide fazer com essa aproximação. O que importa é como você recebe essa verdade. Você não precisa dizer sim. Não precisa abrir a porta se não sentir que é o melhor para você. Mas você pode escutar. Pode acolher a verdade. Pode olhar nos olhos dessa história e dizer: agora eu entendo. E eu me liberto. Esse momento não é sobre voltar ao passado. É sobre honrar o que foi vivido, com tudo que teve de bonito e de difícil. É sobre aceitar que, mesmo com erros, existiu sentimento verdadeiro. E que esse sentimento foi suficiente para transformar ambos, mesmo que em silêncio. Os anjos te envolvem agora com uma luz de libertação. Eles dizem que essa revelação virá no tempo certo. Pode ser em breve, pode ser hoje, pode ser quando você menos esperar. Mas virá, e quando acontecer, você saberá. Era isso que minha alma precisava ouvir. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Eu acolho a verdade e me liberto com amor. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.